Saudações calorosas a partir do universo, Via Láctea, Terra, África, Angola é o país. Eu falo diretamente de Luanda. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Magro D. Hoje vamos tratar da nova música do Valete. Vamos tentar analisar a música com título Poder, ok? É do nosso conhecimento que o Valete é um grande MC, bom lyricista, um homem de cultura, isso é inquestionável. Mas, apesar do Valete ter essas qualidades, os homens são falíveis, ok? Sendo assim, eu vou me apegar em alguns pontos que o Valete faz referência nesta música que eu não concordo, ok? Eu gostaria, antes de fazer isso, fazer uma pequena introdução, né, ao meio em que o Valete está inserido. O Valete foi educado, ok, através do modelo eurocêntrico, ok? O eurocentrismo é que dominou, digamos, a sua cultura geral, a sua história, enfim. E o Valete, por acaso, participa da música do Azagaia com título Alternativos, que diz que ele era o tipo de criança, né, que sentava-se lá atrás a ler revista maoísta ou a folhear revista maoísta com Public Enemy nos ouvidos, ok? Porque sentia que a informação que lhe passavam na sala de aula era manipulada, então ele procurava meios alternativos. Vocês sabem, Public Enemy é um grande grupo de rap. Então, agora, indo ao ponto que nos traz aqui, não é uma disputa entre África e Europa, nós estamos de bem, curtimos vocês e vice-versa, acho eu, parte deste princípio, mas é uma questão de repor a verdade histórica que ao longo do tempo foi de certa maneira deturpada. Então, o Valete, quando faz referência ao Homo erectus e que a manipulação do fogo deu-se na Turquia, enfim, ele cometeu, digamos, um pequeno erro ou uma inverdade. Na realidade, como é que isto surge? Surge através do Homo ergaster, cujo nome significa homem trabalhador. É uma espécie de hominídeo que viveu aproximadamente 1,8 milhões de anos atrás em África. Acredita-se que esta espécie seja o mais antigo ancestral do gênero Homo, que teria utilizado diversos instrumentos de pedra bem elaborados e que teria dominado o fogo, pois foram encontrados indícios fósseis que sugerem a manipulação do fogo com fogueiras de acampamentos há pelo menos 1,5 milhões de anos atrás. Isto foi descrito pela primeira vez em 1975 por Groves, ok? Então, essa ideia de que começou lá na Turquia, porque vocês, como sabem, a Turquia situa-se entre a Europa e a Ásia. Não, para vossa informação, o fogo foi descoberto aqui bem próximo de Angola. Foi na África do Sul onde foi descoberto. Então, esses indícios de fósseis foram descobertos lá. Então, essa ideia de que o fogo é próximo da Europa ou da Ásia, essa visão ligada ao eurocentrismo está completamente errada. É algo que é preciso se rever nos livros de história. Há outro aspecto que o Valete também faz referência, que é em relação ao inventor Thomas Edison. Ok, o Thomas Edison tem várias invenções, etc. Mas fiquem atentos. O Thomas Edison inventou a lâmpada incandescente comercializável. E sabe por que ele usou a haste de carvão? Entre aspas, vamos lá dizer, carbono neste caso, o carvão porque ele aquecia menos e fazia com que as lâmpadas, o vidro não instalasse da lâmpada, mas o inventor da lâmpada, ok, o primeiro filamento dentro de uma lâmpada elétrica, foi produzido por um afro-americano, por um negro,
Os negros foram os inventores, os afro-americanos foram os inventores da lâmpada, ok? Agora, o Thomas Edison, ele registrou, ok? Depois ele registrou, ele aperfeiçoou e registrou. E naquele tempo os negros tinham dificuldade em registrar, era mais fácil o branco fazer o registro do que os negros. Então, a lâmpada foi inventado por um negro. Que fica claro. E isso aqui não é questão racial, é a questão de uma reposição histórica, ok? Que ao longo do tempo se deturpou e isso ainda continua até os dias de hoje. Este negro chama-se Lewis Howard Latimer, ok? Ele é que inventou a lâmpada. Há outro aspecto também a nos referirmos em relação a esta música. O Valete faz referência ao Platão que bebeu de Siddhartha, que é o famoso Buda. Na realidade, o Platão bebeu de Sócrates e instruiu Aristóteles, ok? Quer Aristóteles, Platão e Sócrates beberam de África, ok? E há algo muito especial em relação a Sócrates. O Sócrates aprendeu a doutrina em África e, para um bom doutrinado, eles eram instruídos a não publicar aquela informação científica, porque era tido como segredo, não poderiam fazer isso, não podiam escrever, e poderiam até passar a mensagem de forma verbal e não publicar. Diferente de Platão e Aristóteles, eles quando fugiram acabaram por publicar e comercializar muitas ideias que eles beberam em África. Não vale a pena pensar em que Aristóteles e Platão foram uns superdotados que entendiam de tudo e mais um pouco. Não foi verdade. Eles sim foram bons compiladores de informação que civilizações antigas produziram e, para além de compilar, eles publicaram em praça pública, ok? Passa o plenário. E isto é claro, ok? E criaram as suas escolas com base aos conhecimentos que eles foram bebendo da África. E depois há um outro aspecto. A biblioteca africana foi saqueada e Aristóteles participou também disso. Dali ele obteve alguns livros, etc. E também foi destruída. Há uma coisa que tem que se compreender. A África já foi uma grande potência num período da história. Mas como a vida é feita de ciclo, hoje está grande e amanhã está pequeno. E nem quero justificar as dificuldades que a África hoje passa, que deveria estar bem melhor. Mas a África também já foi uma grande potência e já deu grandes contributos ao desenvolvimento da humanidade. Se vocês hoje olharem para a Grécia, há muitas pessoas que olham com desdém a Grécia, a situação crítica que está a passar a Grécia em relação aos países da União Europeia. Acho que é um dos piores países. Mas a Grécia, já foi uma grande potência. Que fique claro, a Grécia já foi uma grande potência. O mesmo acontece em relação à China e à Mongólia. A origem da muralha da China deve ser o conflito que a Mongólia tinha com a China. E a Mongólia era tão forte naquele tempo que teve o maior império, um dos maiores exércitos do mundo. Mas olham para a Mongólia hoje. A China domina a Mongólia rápido. A China hoje é uma das grandes potências. Estão a ver agora o ciclo da história, o que é que faz, ok? A América não era o que era antigamente, mas hoje, em termos militar, é uma grande potência. Então, existem esses ciclos históricos que influenciam sociedades, etc. Então, é normal que hoje a África não seja não seja o desejável, não é? Mas já foi. Agora, é necessário que os africanos também resgatem um bocadinho mais este lado. Então, está aberto o debate. Antes de fazerem grandes críticas, investiguem um bocadinho e fazem críticas com alguma substância para ser um contributo
válido, está aberto, mas também podem ficar só a insultar se quiserem. Rala.